Seja bem-vindo ao mais um Silcast, onde toda a história ganha voz. Antes de revelar o nosso convidado especial, eu quero dar um recadinho para você da BIF Engenharia. Você que tem pequena e média empresa, você sabia que sua empresa pode estar em risco e até irregular sem seguir a NR20? Trabalhar com inflamáveis e combustíveis exige responsabilidade, e não estar adequado pode colocar vidas em perigo e gerar penalizações. A BIF Engenharia é especialista em adequação à NR20, atendendo indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias, refinarias, postos de combustíveis, depósito de gás e transportadores. Cuidamos de todo o processo para você com segurança, organização e conformidade. Não espere o problema acontecer, fale agora com a BIF Engenharia e deixe sua empresa segura e dentro da lei. E agora eu vou falar para você do Quintal do Botânico Pizzaria Delivery, isso mesmo. Você que é amante de pizza, preste atenção nesse recadinho. Gente, sério, eu descobri uma pizzaria que tá impossível de resistir. É o Quintal do Botânico Pizzaria Delivery. Massa perfeita, recheio caprichado e aquele sabor, que conquista na primeira mordida. Se eu fosse você, eu já pedi agora a sua. Ligue no telefone 16 997 76 5455. Seja bem-vindo, doutor Alexandre Laverde. Eu tenho que tomar cuidado para não te chamar de doutor. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Prazer. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por trazer informações pra gente, né? Fala um pouquinho antes da gente começar as nossas perguntas, as dúvidas. Você é formado em nutrição? O que mais? Sim. Conta um pouquinho da sua... Eu sou nutricionista, sou pós-graduado em nutrição clínica, em nutrição esportiva e fitoterapia. Faz 21 anos já que eu tô atendendo, ajudando, sentando atrás de uma mesa e ajudando quem me procura da melhor maneira possível, tentando individualizar o sempre, da maneira mais humanizada e empática possível. Ah, que legal. Alexandre, me fala uma coisa. A gente cresceu ouvindo que dieta é basicamente comer menos, gastar mais energia. Se isso fosse tão simples, porque hoje temos cada vez mais pessoas tentando emagrecer e cada vez mais obesidade? Pois é, as pessoas quando pensam em emagrecer, elas pensam simplesmente numa restrição calórica, em diminuir tudo que ela está comendo e, na verdade, por um período isso até funciona. No entanto, com o passar do tempo, a gente vai gerando algumas deficiências nutricionais, quimicamente falando, e eu vou tendo essa dificuldade. Nosso corpo gera um processo de economia de energia, um down regulation, então normalmente eu vou deixando de emagrecer com o tempo. Por que isso acontece? Essa restrição calórica, ela promove também uma perda de massa muscular. Exatamente, né? A gordura ela é muito rentosa energeticamente, mas ela é muito lenta na hora de ser utilizada. Então, dependendo de quanto tempo eu fico sem comer, da restrição calórica que eu proporciono ao longo do meu dia, meu corpo começa a utilizar glicose e glicogênio também como fonte primária de energia. E aí a maior fonte o maior estoque de energia que eu tenho de glicose é no meu músculo. Tem uma parte no fígado, mas a maior parte é no meu músculo. E aí eu vou acabando perdendo essa massa muscular, meu metabolismo vai desacelerando, a falta de nutriente vai diminuindo a produção de hormônios, neurotransmissores, a minha fome vai aumentando muito e, inevitavelmente, eu vou ficar frustrado em algum momento pela diminuição desse emagrecimento. E eu acabo desistindo, como tudo que frustra a gente na vida, a gente desiste. Quer dizer, então, que o primeiro que vai é o músculo, não é a gordura. A gordura é fiel ali. Se você fizer uma restrição calórica muito exagerada, você vai perder tudo, você vai perder gordura, você vai perder massa muscular, depende da idade que você tem, você perde até massa óssea. Nossa, não sabia disso. Mas na sua opinião, baseado nos atendimentos que você faz, as pessoas comem mais por fome ou por compulsão? Nos dias de hoje, com toda certeza por compulsão, necessidade, uma relação afetiva que a pessoa cria com a comida, mesmo, sem dúvida, Alexandre? Culturalmente a gente cresceu ao redor de uma mesa, então a gente já tem essa parte cultural, né? A comida da avó, a comida da mãe, É verdade. a gente já tem essa afinidade pela comida desde pequeno, né? E aí com os dias atuais, o estresse sendo considerado
o maior vilão no ganho de peso, na depressão e assim vai. As pessoas buscam essa alternativa, né? A comida para gerar a sensação de felicidade, de prazer. E quanto mais você come, mais você quer comer, porque mais feliz você fica. Por outro lado, você tem problemas metabólicos, você tem hipertensão, você tem diabetes. Tudo isso vai fazer com que cada vez fique mais difícil, sua autoestima baixa, você fica triste. É um caminho aí quase que sem volta se a gente não organizar a alimentação de uma maneira mais saudável. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela diz que saúde não é meramente a ausência de doença, mas o bem-estar completo, físico, mental e social. Quando isso não está acontecendo... Tem que estar tudo em equilíbrio, né? Exato. Não tem um salvador da pátria, não tem um... Não tem milagre. Não tem milagre. Até tem, mas não sou eu que faço, né? É verdade. E existe muito terrorismo nutricionais na internet. Qual é o maior mito sobre a alimentação que vai mais... que você mais vê as pessoas acreditando? Sim, mais ou menos o que a gente está falando, que existe um salvador da pátria, que vai existir um alimento mágico, uma caneta mágica, que o treino mágico, a dieta mágica, não existe. O que existe é uma mudança de comportamento, uma organização da tua rotina, um equilíbrio no teu dia a dia, desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, o momento que você faz suas refeições. Não existe, faça essa refeição, busque esse profissional, tome essa caneta. Se não existir uma mudança comportamental geral, não vai ter jeito. E aí o nutricionista ele consegue adequar isso de acordo com essa sua necessidade e buscar esses alimentos milagrosos. Existem os alimentos que fazem mal dependendo de cada um da situação que a pessoa está vivendo. Uma pessoa alérgica, por exemplo, à lactose, veneno para ela. A glúten, veneno para ela. Então, não existe um ou outro medicamento, alimento milagroso. O que existe é um equilíbrio do contexto. Aí funciona. E assim, uma pergunta minha agora, uma curiosidade. Essa caneta que tá agora em alta aí, o que você me fala? Qual a sua opinião como nutricionista, que você estuda sobre? O que você me fala? É um medicamento maravilhoso. Tá, revolucionário, veio evoluindo até chegar onde estamos hoje. A promessa é que futuramente, né, vão existir outras canetas mais poderosas ainda. O grande problema é que as pessoas estão banalizando demais isso. É um medicamento. As pessoas estão usando sem orientação. Tem que ter dosagem também, exatamente, né, Alexandre? Não é simplesmente lá, eu vou comprar do fulano e vou fazer... Não. O maior problema é esse, né? Vou comprar do fulano, né? E aí eu acabo colocando os pés pelas mãos ali, acabo errando minha dose e vamos nos preocupar também com a qualidade, ou seja, de onde vem esse produto, né? Exatamente. É outro problema. Mas as pessoas estão querendo usar isso como um milagre, que acabamos de falar que não existe, né? Então, o objetivo de usar essa caneta é uma organização metabólica. Ela vai lá, ela te dá um sinal de saciedade, porque ela é análogo de um hormônio que chama GLP-1, que retarda o esvaziamento gástrico, modula seus níveis de insulina, que é o hormônio que transporta tudo que você come para dentro das suas células. Isso vai te dar uma saciedade, um equilíbrio glicêmico, vai favorecer o seu emagrecimento, porque controla também o teu apetite. Olha. Só que as pessoas estão usando de maneira errada. Algumas prescrições também são erradas. Porque exatamente como você vem dizendo, a dose faz toda a diferença. Então, quando você pega uma dose mínima e a pessoa realmente tem a necessidade daquele medicamento e você consegue usar isso como uma ferramenta para mudar a tua vida, mudar a tua rotina, organizar teus hábitos, vai dar certo. Agora, quando você usa isso simplesmente como um bloqueio, o que vai acontecer quando eu parar de usar essa caneta? Entendi. E é exatamente o organismo, isso. ele meio que fala... Vou falar um linguajar mais popular. Ele acostuma com aquilo e de repente também não vai mais funcionando, ou não existe isso? Existe. Existe, né? Você percebe que todo o processo de emagrecimento, acompanhado com o nutricionista ou não, no início é tudo muito mais rápido. Porque você tem muito mais reserva. Entendi. Conforme você vai emagrecendo, o seu corpo entra no modo de defesa, ou melhor dizendo, de sobrevivência. E você vai emagrecendo cada vez menos. A gente tem muitas estratégias para que isso não aconteça antes da gente chegar no momento
ideal, que a gente quer. Até Nada como um bom profissional para nos ajudar nessa estratégia, né, Alexandre? Sim, mas aí é uma equipe multi, né? Você precisa do nutricionista, você precisa do educador físico, do psicólogo, do médico. Então, você precisa dessa rede. Esse apoio, né? Exatamente. Se você se compromete a cuidar de você realmente, você vai conseguir chegar onde você quer. O grande problema é a relação que a gente tem com a comida, social, afetiva. E é tudo sobre a gente, né? Se a gente não se conscientizar que tudo isso é necessário, não adianta o Alexandre, a psicóloga, a caneta, não adianta nada, né, Alexandre? Exatamente, é uma mudança de comportamento. Outra dúvida que eu tenho é o jejum intermitente, ele funciona para todas as pessoas? Ele é realmente uma estratégia ou é mais uma moda da internet? É uma estratégia, só que a gente tem que tomar aquele cuidado para não deixar faltar nutriente. Então você pega uma pessoa que tem pouca reserva a perder e vai promover um jejum nela, esse período prolongado pode levar ela a perder a massa muscular. E vai depender de muitas coisas, da qualidade do sono, da qualidade da microbiota intestinal, não é todo mundo que pode fazer jejum. Olha Depende só, se essa pessoa, não é todo mundo? Não, imagina uma pessoa diabética, medicada. É verdade. Tem o pico da insulina, exatamente. Né? Glicose relacionada à insulina. Então, se você consegue uma dieta que a pessoa coma 2, 3 vezes ao dia, mas consegue equilibrar isso nutricionalmente, quimicamente, ela vai emagrecer. Se a gente promover uma restrição calórica. Eu tenho pacientes, por exemplo, que comem 3 vezes ao dia, mas comem 1.000 calorias por refeição. Pois é, essa pessoa, ela escolheu por praticidade comer menos vezes ao longo do dia. Então o nutricionista tem que ajustar isso de uma maneira que ele consiga todos os nutrientes nessas 3 refeições. O nosso corpo ele vai conseguindo ajustar, modular, direcionar para onde precisa, para o momento que precisa. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Se a gente cuidar bem, dá certo. Agora, se você pensar numa restrição calórica baseada no jejum, vai acontecer o que falamos no início. Você vai perder massa muscular, seu corpo vai entrar em modo de defesa ou de sobrevivência e fatalmente você vai desistir disso, porque vai ficar frustrada, como a gente falou. Então a pessoa acaba desistindo. Deixa uma dúvida minha, assim, às vezes quando eu faço o jejum, às vezes eu fico muito irritada. A pessoa fazendo jejum, né? Espero que esteja sendo acompanhada. Aí depois a gente vai conversar. Mas eu me sinto muito mal-humorada. Isso é normal? É normal. Por que acontece isso, Quando você Alexandre? deixa de comer, você deixa de estimular alguns neurotransmissores, serotoninas, dopaminas. Depende da idade que a mulher tem, ela já está ali numa baixa de estrogênio, que é precursor na produção de serotonina. E aí o humor dela piora muito. Porque a serotonina é um hormônio, dopamina, serotonina, é um hormônio da felicidade, do bem-estar. Na verdade, quando a gente come alguma coisa e fala, que gostoso, a gente está gerando estímulos neurais na produção de serotonina, descarregando isso para a nossa corrente sanguínea, atingem todas as nossas células e a gente tem aquela sensação de bem-estar e felicidade. Quando você não tem essa sensação de bem-estar, porque você ficou muito tempo sem comer, o seu humor fica péssimo. Se a gente estiver nessa fase intermediária de perimenopausa, menopausa, isso vai ser muito mais aflorado, você vai ficar difícil. Ai, que legal que você entrou nessa... E o jejum funciona para mulher mais de 40 ou pode atrapalhar o metabolismo? O que você fala sobre a mulher que está entrando na menopausa, né? O que você funciona, mas tem que ter alguns cuidados. Se a gente fazer um déficit, por exemplo, de proteína, um déficit de vitaminas, nesse jejum, você vai ficar pior, você vai ficar mais irritada, você vai perder massa muscular. É uma fase menopausa que a mulher já tem essa dificuldade de ganhar massa muscular, já favorece o acúmulo de gorduras em algumas regiões, principalmente na região abdominal. A mulher já dorme mal, o intestino dela já não tá legal. Então, vamos adicionando fatos que vão levar ela a ficar cada vez mais irritada. E aí a continuação, a sustentação desse jejum vai ficar difícil. Mas o jejum, de maneira geral, bem organizado e estruturado, funciona. Não funciona para todos.
tá? E nessa fase aí, então, o certo, a mulher 40 a mais, é comer mais proteína, então, do que carbo? Precisa de um equilíbrio. Existe uma quantidade em gramas que a mulher precisa comer de proteína. Mas é mais proteína porque o carbo, como a gente fica com o metabolismo, aquilo que você falou, né? Cai os hormônios, o metabolismo também fica lento. Você acha que o carbo, a quantidade de carbo sendo maior que a proteína, isso tem que ser o equilíbrio, tem que ser mais proteína, menos carbo? Como funciona? É uma boa discussão. A gente pode ficar o dia inteiro falando disso aqui. Por quê? O carboidrato, ele é principalmente responsável por nos dar energia. E tem alguns processos metabólicos que a gente precisa de enzimas derivadas de carboidrato, acetilcoenzima A, piruvato, que são importantes lá no nosso ciclo de Krebs para produzir energia. No entanto, temos reserva, tudo bem? Sim. De glicose, energia e carboidrato. Uhum. Então, dependendo do tempo que você faz essa restrição de carboidrato ou do volume que você reduz desse carboidrato, você vai perder massa muscular, independente de que fase da vida você está. Claro, depois dos 40 é tudo muito mais ladeira abaixo. Difícil, o famoso ladeira abaixo. Então, a proteína ela tem que ser calculada com muita atenção. As pessoas comem menos proteína realmente do que precisam, justamente porque a gente tem aquela coisa cultural do arroz, feijão, um bifinho, né? A saladinha ali. E a hora que chega no consultório, a gente fala, você precisa comer tantos gramas de proteína. A pessoa me manda mensagem falando, Alexandre... Eu vou engordar. Quanto mesmo de proteína? Eu falo, exatamente isso. A proteína a gente calcula em gramas por quilo de peso. Uhum. E a maior dificuldade que as pessoas têm hoje é realmente adequar a quantidade de proteína, que é um dos nutrientes mais importantes depois dos 40 anos. É mais difícil comer mais proteína, né? Dá trabalho. Tem que mastigar bastante. E eu acho mais difícil. Assim, eu tenho mais dificuldade na proteína. Carboidrato é tudo de bom, né? Carboidrato é o alimento, o nutriente do prazer, né? É ele que estimula mais os neurotransmissores e gera felicidade. Nosso corpo entende isso, que é uma energia rápida, fácil, então ele te recompensa com felicidade. Entendi. O grande problema é que a densidade calórica que a gente acaba comendo com o carboidrato não é diferente da proteína, mas é muito mais fácil comê-lo. É verdade. E tomar suplementos por conta própria? Isso pode trazer risco para a saúde ou não? Pode, claro, né? Mesmo o basiquinho, whey, creatina, esses assim, o combo. O combo whey e creatina. Creatina é um suplemento mais glutamina estudado. Também, né, que eles falam. Em alguns momentos da vida importante, em outros não, tá? Mas a creatina é um suplemento mais falado, mais estudado, mais pesquisado, com maior evidência científica. Então, eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que creatina tinha que vir na nossa água, né? Muito melhor do que as coisas que vêm. Então, creatina é um suplemento sensacional, com evidências científicas comprovadas há anos. Todo mundo deveria tomar. Milhares de estudos, todo mundo devia tomar, salvo algumas exceções. Por exemplo, tem uma pessoa ali no meu consultório fazendo diálise, né? Ah, tá. Porque essa ele tem alguma coisa relacionada. O rim dela não tá funcionando. Mas tem Mas pera lá, a creatina não faz mal ao rim. Não tem nada a ver, não viu, existe, gente? Não existe pedra de creatina no rim. Porque eu já ouvi muito isso também. Você nunca vai ver, estou com pedra no rim de creatina. Não, isso não existe. Que pedra no rim é oxalato de cálcio e ácido úrico, tá? Fora isso, não existe outra formação de pedra ou litíase. Então a creatina é extremamente seguro, tá? Então basicamente 99% da população pode utilizar a creatina sem medo. O whey, temos que tomar um cuidado, porque se não houver a necessidade, são calorias extras que estamos ingerindo e isso pode nos levar a acumular gordura. Mas não tem proteína nele? O whey, ele tem uma peculiaridade. A velocidade de esvaziamento de digestão do whey não é rápida. A gente sempre não escutou isso. Toma whey que é rápido a absorção de proteínas. A proteína também estimula a insulina. Então, quando você come ou toma uma dose de whey e você não está planejada, organizada nutricionalmente ao longo do teu dia para que isso aconteça, você vai disparar seus níveis de insulina que vão captar essa energia. Se você não tiver o que fazer com aquela energia, depois de algumas horas, aquilo vai se tornar um estoque. Então, dá para tomar whey? Vamos lá?
Dá, mas tem que ter cautela e cuidado. Não dá Tem horário certo para... O melhor horário de whey é pré e pós-treino. Porque é um momento que o meu corpo vai consumir energia antes do treino, então é uma energia que eu vou, em níveis plasmáticos ali, eu vou consumir essa energia, eu tenho reserva energética para um exercício, vai depender muito do condicionamento de cada um, mas 30, 40 minutos depois eu começo a mobilizar minhas reservas. Se eu tenho uma energia disponível na corrente sanguínea, é a primeira que eu vou utilizar. Olha só. Então o whey funciona para produção e função energética, tá? Pós-treino, por quê? A necessidade do meu músculo depois de um exercício, a demanda para direcionamento, para chegada de energia também está alta. Então, você aumenta o número de receptores na membrana da célula muscular e esse whey vai para lá. Chegando lá, ele vai fazer a função não só plástica construtora, mas se for preciso também energética. A proteína ela tem essa capacidade de fornecer energia também. Então, se você toma whey ao longo da tarde porque você tem a sua vida corrida, não conseguiu fazer uma refeição sólida e você não conseguiu, junto com esse whey, adicionar alguma coisa para retardar esse esvaziamento gástrico, sua glicemia vai subir, você vai produzir níveis altos de insulina e você corre um grande risco de acumular essa energia, sim, se você não utilizá-la. Nossa, Alexandre, eu não sabia. E a creatina tem o horário certo também para ter uma absorção melhor? Ou isso daí é mito, não existe? Não, existe alguns estudos, alguns não. Muitos estudos que falam que a creatina é melhor absorvida na presença de alimentos que contenham carboidrato, porque ela precisa de insulina para ser transportada. Então, o melhor horário para você tomar creatina hoje, sempre, aliás, é após uma refeição que você tenha carboidrato, após um almoço que você come um arroz, após um café da manhã que você come seu pãozinho, sua tapioca, pós-exercício, pré-exercício, desde que você tenha uma fonte de energia que vai estimular seus níveis de insulina. Ah, entendi. Existe algum alimento simples, barato, acessível que você considera quase que um remédio natural para a saúde? Ou isso também é mito? Não existe um salvador da pátria, você precisa de um equilíbrio, né? Não existe, eu vou comer esse alimento... Acho que tudo que você consome demais acaba saindo acaba não sendo tendo benefícios pro organismo, né? Sem dúvida. É claro que a gente busca uma nutrição sempre equilibrada, não deixa faltar nutrientes, né? Mas a gente tem os grupos alimentares, por exemplo, das frutas, dos vegetais, que são pouquíssimos calóricos e por muito tempo foi demonizado. Fruta engorda, fruta da cirrose, porque tem frutose. A gente sempre ouviu muito isso em alguns níveis, algumas esferas, né? Mas não, as frutas ainda são os alimentos assim mais nutritivos em relação a vitaminas e minerais. E aí pensa no equilíbrio, eu preciso da proteína, preciso das fibras, né? Então sempre tem que ter um contexto, Sil. Entendi. Uma dúvida que eu tenho, o pão, ele é realmente o vilão? Ou isso também é mito? Não existe um vilão, existe o exagero. Você vai treinar, você pode comer um pão, você vai tomar um café da manhã, depende do seu gasto energético, da sua sensibilidade de insulina pela manhã. Então tudo isso tem que ser avaliado. Um paciente magro tem uma boa sensibilidade de insulina, posso comer um pão de manhã, posso comer uma tapioca? Pão, vamos pegar o pão. Podemos. Desde que eu coloque junto com o pão outros alimentos mais nutritivos, que eu coloque lá meu queijinho, meu famoso ovinho pela manhã, que tá todo mundo comendo, né? Eu fico feliz com isso, porque é um alimento muito nutritivo. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque se eu, por exemplo, sou uma pessoa que já acordo com os meus níveis de insulina aumentados, quando eu faço meu examezinho lá de insulina e minha insulina basal tá lá em cima, é melhor eu começar o dia sem comer o pão. É melhor eu direcionar esse carboidrato, esse pãozinho, para um pré-treino, para um pós-treino ou para um horário de almoço. Claro, né? Aí a gente prefere comer um arroz, uma batata, né? Que legal. E assim, quais os... Pega uma água para mim, Marcelo, por favor. Quais os 5 piores alimentos que consumimos e os melhores, os 5, que você considera? Melhores é equilíbrio, tá? A gente falou aqui do ovo, da carne, do frango, do peixe, das frutas, dos vegetais, é o equilíbrio, sempre. Não existe um salvador da pátria. Às vezes o paciente chega lá e fala assim, nossa, eu comecei a fazer a tua dieta e emagreci um monte. Não é só a dieta, é o teu hábito, é a tua qualidade de vida, é o teu sono, é o teu controle, se isso for possível, de estresse.
Que teu é exercício, né? Então tem tudo isso que envolve. Agora, piores existem. Existem piores. Então você pega, por exemplo, alimentos... Muito obrigado. Você pega alimentos industrializados, ricos em conservantes, corantes, flavorizantes que não são digeridos pelo nosso corpo. Nosso corpo tem que eliminar isso de alguma maneira. Então eu gero uma reação inflamatória, gero essa retenção de líquido, a tão temida celulite para as mulheres. Inflama, né, o organismo. Que é um processo inflamatório, exatamente. E eu considero esses alimentos, basicamente os industrializados, os processados. Tem que tomar cuidado quando a gente fala de processado. Tem alimento processado bom. O azeite, por exemplo, é um exemplo. O azeite, por exemplo, é um exemplo. O azeite é um exemplo de alimento processado Esses e bom. atum que vende na lata também, que você me fala? É legal ou não? Assim. É melhor comer o peixe in natura. Uhum. Mas se a gente tá naquela vida corrida, e a gente sabe que é prático, né, Alexandre? Sim. Abrir uma latinha ali, já colocar no meio de um pão ali, ou sei lá... com arroz. Pensando na praticidade, é um alimento rico em proteína, com uma fonte boa de proteína. Uhum. Se você tiver um atum ali, uma marca de boa qualidade, que não tenha aditivos... conservantes, que você não tem aditivos, você tem uma boa fonte de proteína ali. Onde você tem um atum ao natural, que é aquele com água com menos calorias, e quando você tem um atum em óleo comestível, mais ômega 3, mais nutrientes, mais uma densidade calórica maior. Então, cada paciente vai poder escolher um. Repetindo, né? Precisa ver se esse fabricante não adicionou aditivos para gerar esse processo de conservação por períodos longos, né? É bom ler, né, Alexandre? Sempre é legal tudo ver pegar ali, rótulo. vamos ver o rótulo, que, né? Outra coisa, se você, o que você deixaria um conselho, uma dica para quem quer emagrecer, não tá conseguindo, tá se frustrando? Qual a mensagem que você deixaria para essa pessoa? Comece. Tudo na vida a gente precisa começar. Errou? Começa de novo. Quantas vezes a gente não errou na nossa vida para a gente chegar e conseguir alguma coisa? Então inicie. Procure um profissional que você tem afinidade, que você gosta, peça ajuda, mas comece. Pode ser da maneira mais simples possível. Eu vou parar de tomar refrigerante. Você já começou. Eu vou reduzir, eu vou parar de comer açúcar. Já começou. Então, inicie o processo. E o mais importante, não desista. O famoso para trás, nem para pegar impulso. Entendi. Continue, não desista. É o melhor conselho que eu posso dar para quem quer emagrecer. Comece. Legal. Agora, me fala, quem é o Alexandre Laverde fora do consultório? Eu tenho pouca vida fora do consultório, né? Mas quando o Alexandre está fora do consultório, quem é? O Alexandre gosta de atividade física, gosta de ficar com a família, gosta de reunir os amigos, gosta de viajar, gosta muito de atividades físicas, principalmente futebol, vôlei, basquete. É uma coisa que eu tenho desde pequeno como uma paixão. Ah, que legal! E acima de tudo, eu amo nutrição, né? Eu acho que a nutrição, a alimentação é a base de tudo, então eu respiro nutrição o tempo todo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, deve ser muito chato você tentar o lugar e a pessoa fala, nossa, o que eu como? Eu adoro. É o que eu vivo, é o que eu respiro. Então, é um Alexandre simples, mas que faz tudo com muito amor. Ah, que legal! Olha, você vai voltar outras vezes aqui, claro, Alexandre, porque eu amo falar de nutrição e eu acho que quem está nos assistindo também tirou muitas dúvidas. Você trouxe muito conteúdo legal, a gente tem muita coisa na internet, a gente fica muito sem saber o que fazer. Um fala uma coisa, outro fala. Nada como um excelente profissional como você. Muito obrigada por ter trazido tanto conteúdo, por ter vindo aqui falar conosco. Foi um prazer. Ai, muito obrigada. E nós vamos marcar o próximo. Vamos sim. Vamos marcar, estou à disposição. Um beijo. Obrigada. E você gostou do nosso Silcast, onde toda a história ganha voz? Fique ligado pro próximo episódio.